Vamos lá, né? Rapidinho aqui, atendendo aos pedidos, tá certo? Fazer um lance aqui rapidinho, beleza? Rapidinho, né? Atender os pedidos rapidinho aí, que o prof também é filho de Deus, né? O prof também é filho de Deus. Então, vamos atender os pedidos rapidinho. Perceba bem, esse tema eu já tratei aqui na live, mas eu recebi diversas mensagens, né? Professor, fala de novo, em relação ao quê? Em relação a um tal de carrapato. Fala de novo, em relação ao efeito carrapato da lei penal. Perceba bem, é interessante, né? Eu falei assim, não, tudo bem. Alô, Corujinha Jurídica, arroba Corujinha _ Jurídica, né? Corujinha Jurídica, tem lá, é uma grande incentivadora, né? Tem que seguir lá no Instagram, né? Nossa amiga aí, Corujinha Jurídica, ela vai começar também a fazer umas lives aí que vai ser muito top. Arroba vou ser delegado, né? O monstro. Alô, monstro, né? É o vou ser delegado, é o barbudo, tá na área, vou ser delegado, tá com a gente lá no Aulão Pernambuco, né? Ele já prometeu, falou que vai tocar um sax, é cheio de exigências. Ele joga duro, tem que ver. Tem que ter som, ele já, né? Mas vou ficar quieto para surpresa dele, né? Bacana? Toalhas brancas, rapaz, tá difícil, né? Vou ser delegado, olha que para atender as exigências dele tá complicado, né? Mas tudo bem, ele joga duro, né? Ele joga duro. Então, aí, tá vendo aí? Vou ser delegado, né? É o monstro. Vou ser delegado é complicado, né? 1000 toalhas brancas, joga duro. Bacana então, pessoal. É um assunto que eu já tratei, legal. O que eu vou fazer? Apenas uma revisão do tema, porque as pessoas começaram a perguntar muito. Professor, já fez uma live? Eu falei, já tem essa live lá. Ah, mas eu não consigo encontrar no YouTube. Eu falar de novo. Beleza, então, né? Eu vou quebrar o galho, porque de repente cai na prova, e aí vai falar o seguinte, o professor poderia ter falado, né? E eu ficar aqui com a minha consciência pesada, né? Então, não custa nada, revisando aqui o tema efeito carrapato da lei penal. Ah, moleque, efeito carrapato da lei penal. Professor, o que é isso? Efeito carrapato? Efeito carrapato da lei penal, você só vê aqui no Zuc, né? Porque ele joga muito duro, né? Ele joga muito duro. Perceba bem, então, efeito carrapato da lei penal, você vai levar hoje para sua casa, beleza? E vai ser fácil que você vai lembrar, né? Tá no Zucderno, sim, tá no Zucderno, mas as pessoas estão perguntando, né? Então vou repetir aqui e reforço aí no Zucderno. Perceba bem, eu faço referência agora ao artigo 3º do Código Penal. Artigo 3º do Código Penal. Vamos lá? Pega o teu Código Penal aí, o meu tá aqui, né? Vamos ler? Vamos lá então. A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência. Quando ele fala que a lei excepcional temporária, embora decorrido o período de sua duração, ele faz referência à lei temporária, beleza? E quando ele diz, ou cessadas as circunstâncias que o determinarem, que a determinaram, veja que, na verdade, está fazendo referência à lei excepcional. Bacana? É isso que o Código está dizendo. Bem, primeira coisa, tratando aí da lei temporária, né? Eu tenho que falar para você que a lei temporária também é chamada de lei temporária estrito sensu. Lei temporária estrito sensu. Professor, mas por que chamar a lei temporária de lei temporária estrito sensu? Percebe nem que a lei excepcional também é uma lei temporária. Concorda comigo? A lei excepcional também é uma lei temporária. Professor, como uma lei temporária? Sim, porque a lei excepcional ela vai durar enquanto, né, enquanto perdurar aquela circunstância que determinou. Bacana a edição da lei. Legal? Então, a lei excepcional também é uma lei temporária. Mas perceba que a lei temporária que eu estou fazendo referência agora, né, que é a lei temporária estrito sensu, não é isso? É aquela que vem com prazo determinado no bojo da legislação. Beleza? Eu chamo de lei temporária ou lei temporária estrito sensu. Perceba que essa lei, né, veja que o prazo já é prefixado no bojo da própria lei, no texto da lei. Um exemplo, Lei Geral da Copa. Lei Geral da Copa. Lei Geral da Copa é um exemplo de lei temporária.
Bacana? Isso, a Lei 12.663 de 2012, né? É a Lei Geral da Copa. Legal. Falei da lei temporária, né? E eu tenho uma lei que é temporária também, mas eu vou chamar essa lei de lei excepcional, né? A lei excepcional. O que eu quero chamar a sua atenção em relação à lei excepcional? Eu vou chamar a sua atenção porque a lei excepcional, né, veja que ela é editada para atender, né, demandas transitórias, como, por exemplo, né, estado de guerra, né, uma situação de calamidade pública. Veja que aí é editada uma lei excepcional. Eu falei que a lei excepcional também é uma forma de lei temporária. Só que, para diferenciar da lei temporária estrito sensu, eu vou chamar a lei excepcional, que também é uma forma de lei temporária, mas eu irei chamá-la de lei temporária, né? Lei temporária em sentido amplo. Lei temporária em sentido amplo. O que é uma lei temporária em sentido amplo? É a lei excepcional. Beleza? Tranquilo? Então, falei da lei temporária e da lei excepcional. Perceba bem que a lei temporária e a lei excepcional, veja, o próprio artigo 3º já diz, veja que a lei ela pode ser aplicada ainda que já esteja revogada. Beleza? O artigo 3º diz, olha lá, aplica-se ao fato praticar, aqui, vamos lá, a lei excepcional temporária, embora decorrido o período de sua duração, ou seja, embora já esteja revogada, né? Aí vem falando, ó, ou cessadas as circunstâncias que determinaram, né? Cessou lá a circunstância, a lei já não tem mais efeito, né? Aquela lei excepcional, aí vem dizendo que determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência. Então, o efeito extratividade, né? Extratividade é a possibilidade, a lei pode ser ultraativa ou retroagir, né? Retroativa, não é isso? Veja que a extratividade, né? Extratividade, você tem um fenômeno de avançar, ultratividade, ou, né, um fenômeno de retornar, né? Retroatividade. Beleza? Tranquilo? Chama os amigos, tem pouca gente na live, chama os amigos, sexta-feira, uma hora dessa, chama os amigos, convida, vamos bombar aí, vamos bombar, isso, convida os amigos, isso, convida os amigos, né, não seja individualista, né, hoje eu estava conversando com uma amiga e a gente estava falando sobre isso, né, compartilhar conhecimentos, beleza? Vamos bombar aí, né, uma explicação dessa, tem que bombar, beleza? Tem que bombar. Legal? Bacana. Tem que compartilhar, né, Corujinha? Né? Tem que compartilhar conhecimentos. Bacana? Isso. Convida os amigos aí. Legal, então. Então, tanto a lei excepcional como a lei temporária, veja que ela, né, recebe, ambas recebem uma roupagem da ultratividade. Ou seja, a possibilidade de aplicação dessa lei ainda, né, que elas tenham sido revogadas, não é isso? Ainda que já estejam revogadas, elas podem ser aplicadas. Perceba que essa possibilidade da ultratividade da lei penal, e olha que essa segura, daqui a pouco eu vou falar o que é o efeito carrapato, segura, calma, estou desenhando. Eu não vou na pedra de toque direto, né? Já estou dando uma aula aqui já de lei temporária e lei excepcional, depois eu entro na pedra de toque. Vem para mim, tá nervoso, sexta-feira, né? Nem eu que tenho que cumprir meus compromissos, estou aqui. Vem na minha, relaxa com o Zuki, relaxa que é para você pegar conteúdo para responder uma prova discursiva, né? O que é um efeito carrapato? Calma, né? Traz 30 linhas. E aí? Você vai, que efeito carrapato, daqui a pouco eu vou falar, pá! Aí você, caramba, é isso? Beleza? Tranquilo, espera o carrinho. Então, perceba bem que na questão, eu já estou dando uma aula aqui de lei temporária excepcional, você joga duro e vai anotando. Perceba que essa questão da ultratividade, olha que tem crítica da doutrina. Uma corrente majoritária entende que a lei temporária e a lei excepcional, elas podem ser, sim, ultrativas. E essa corrente lança a mão, inclusive, lá da exposição de motivos do Código Penal. Olha que a exposição de motivo do Código Penal menciona, né, que as leis temporária e excepcional devem ser, sim, ultrativas. Por quê? Porque para não perder, né, o efeito intimidatório, inclusive,
Não é isso? O efeito prático. Porque, perceba bem, né? Se, vamos supor, né, uma legislação temporária que diz o seguinte, ó, nesse período não é possível a ingestão de bebida alcoólica. Se o cara está sabendo que essa lei vai ser revogada daqui a um tempo, né? O que ele vai fazer? Ah, ela vai ser revogada quando do meu julgamento eu vou beber, né? Então você perderia o efeito prático da lei. Beleza? Essa é a corrente majoritária. Mas perceba que tem uma corrente minoritária que entende que o artigo 3º não foi recepcionado pela Constituição Federal, porque o artigo 3º ofenderia, né, o princípio da irretroatividade, né, da lei penal mais severa. Beleza? Tranquilo? Tem esse posicionamento, né, da lei penal prejudicial, ofenderia o princípio da irretroatividade da lei penal. Beleza? Perceba, então, que eu tenho duas correntes doutrinárias. No sentido de que a ultratividade da lei penal temporária e excepcional, né, teria aí um efeito, teria, né, uma roupagem inconstitucional. Perceba que eu tenho Zaffaroni nesse sentido. Zaffaroni, né, entendendo que seria inconstitucional. Zaffaroni entendendo os clássicos, né? Zaffaroni entendendo que seria inconstitucional. Mas veja que Zaffaroni é minoritário aí, beleza? Veja que majoritariamente prevalece o entendimento. Sim, Nilo Batista também, seguindo o mesmo posicionamento. Veja que, voltando, né? Veja que predomina, né, o entendimento majoritário no sentido de que não há que se falar em constitucionalidade, inclusive o artigo 3º, né, quando ele fala que a lei temporária e a lei excepcional são ultrativas, perceba bem, na verdade está proporcionando um efeito de segurança jurídica, porque o cara sabe que se ele cometeu um fato, né, tipificado ali na lei temporária, ele sabe que mesmo após essa lei, quando ela for revogada, ele vai responder pelo fato crime. Beleza? Tranquilo? Isso é uma coisa muito importante, porque, veja bem, e eu vou chamar para você e vou dar uma exceção. Veja que a lei temporária e a lei excepcional, elas não são alcançadas pela novatio legis in melius. Não é alcançada pela novatio legis in melius. A lei temporária e a lei excepcional também não é alcançada pela abolitio criminis. Também não é alcançado pela abolitio criminis. Isso é a regra. É a regra. Há possibilidade, professor, da lei, né, dos fatos ocorridos durante a lei, durante a lei temporária e a lei excepcional, há uma possibilidade de ser regulado por uma lei posterior, professor? Será? Sim, eu tinha que dizer para você que sim. Quando essa lei posterior, no seu bojo, né, trazer expressamente essa previsão, dizer que fato praticado naquela lei que já foi revogada, temporária excepcional, né, fica regulado por essa lei. Ela tem que dizer, tá? Então, se a lei posterior ela menciona expressamente, perceba que eu posso ter um fato que ocorreu durante uma lei temporária ou de uma lei excepcional, regulado por uma lei posterior. E aí você não tem aplicação da lei temporária ou da lei excepcional. Mas a lei posterior ela tem que mencionar. O fato ocorrido durante a lei, né? Aí ele vai regular o fato ali. Se nada falou, não há que se falar em aplicabilidade dessa lei, muito embora seja uma novatio legis in melius. Deu para entender isso? Deu para entender? Escreve aí, deu para entender? Escreve aí, professor, eu entendi. Escreve aí. Você está entendendo? Entendeu que há a possibilidade da lei temporária e da lei excepcional não produzir aquele efeito da ultratividade? Né? Quando isso vai ocorrer? Quando a lei posterior falar o seguinte, olha, sabe aquele fato que ocorreu na lei temporária e na lei excepcional? Sei, eu estou regulando, estou falando expressamente. Aí você não aplica. Beleza? Então é uma exceção muito linda, né? Isso é uma exceção muito linda. Se cai na sua prova, para você falar da lei temporária e da lei excepcional, sobretudo, vamos supor que venha falar do efeito carrapato, você vai ter que falar das duas leis, você pode citar para dar uma robustecida na tua resposta, mostrar para o examinador que você sabe da exceção. Entendeu, não? Você sabe da exceção. Beleza? Corujinha.
É isso aí. Se tem uma lei posterior e ela fala expressamente, né? Ela fala expressamente, aqueles fatos que ocorreram durante a lei temporária e lei excepcional, eu vou regular aqui, a lei vai falando, perceba? E aí eu não tenho aplicação da lei temporária ou da lei excepcional. Beleza? Agora, a regra é que os fatos ocorridos durante a lei temporária ou durante a lei excepcional são regulados por essas leis, né? Mesmo que estejam revogadas, porque há o efeito da ultratividade. Falando em revogadas, eu tenho que dizer para você o seguinte, que a lei temporária, perceba bem, ou a lei excepcional, elas são autorrevogáveis. Isso. Veja que eu não necessito de uma lei posterior dizendo revoga-se a lei tal. Não preciso. Não preciso. Elas são autorrevogáveis. Ou seja, se passou o tempo que está previsto no bojo da lei temporária, ou cessou aquela circunstância que ensejou a edição da lei excepcional, né? Ambas as leis são revogadas. Beleza? Então não há necessidade de eu ter uma lei posterior falando, revoga essa lei temporária, não precisa. Entenderam ou não? Deu para entender isso? São autorrevogáveis, deu para entender isso? Coloca aí, professor, entendi. Coloca aí, professor, entendi. Bacana, você entendeu. Eu pergunto para você, você vai no Aulão do Rio, para fazer essa revisãozinha pequena, você tem intenção, então você tem que mandar um e-mail para aulãoadelanterio@gmail.com, aulãoadelanterio@gmail.com e falar, professor, eu quero ir nesse Aulão do Rio, que eu sei que você vai jogar duro. Você vai falar dessa forma lá, eu tenho que dizer para você que sim. Né? A gente vai jogar duro nesse sentido aí. Beleza? aulãoadelanterio@gmail.com, aulãoadelanterio@gmail.com. Professor, estou indo para Pernambuco e vou fazer a prova de delegado. Eu estou sabendo que vai ter um aulão lá. É um chamado aulão premonição. Adelante carreiras policiais e saber mais direito. Eu quero fazer esse aulão. É um aulão de questões. Professor, as questões do SESP, a banca não é o SESP? É um aulão de questões do SESP em Pernambuco. Professor, e como é que vai ser as matérias? Eu digo para você o seguinte, eu não vou fazer um aulão cobrindo todas as matérias. Por quê? Minha especialidade é carreiras policiais. Eu só faço aulão para delegado. Então eu vou atacar o carro-chefe, as matérias principais. Eu não posso desperdiçar 2 horas, eu tenho que desperdiçar 1h30, 2 horas penal, só questões de penal, porque numa prova de delegado vai chover penal, processo penal. Ambiental vai ter aí 1, 2, 3 questões no máximo. Então, a gente vai trabalhar as questões, a matéria principal, direito penal, processo penal, legislação extravagante, criminologia, peças profissionais, não é isso? Direito tributário, importante, tá caindo muito crimes tributários, agora com a Operação Lava Jato e tal, né? Ficar ligado, né? Direito tributário, administrativo, eu falei, né? Administrativo constitucional. É o carro-chefe, beleza? Que a gente vai tratar lá em Pernambuco, beleza? Sucesso de inscrições, criminologia também, né? O monstro vai tratar de criminologia. O monstro é o Lúcio Valente, né? Eles chamam as pessoas de monstro, então o apelido dele virou monstro. O monstro vai tratar de criminologia, né? E o monstro vai passar lá pela escola positivista, vai falar lá de Lombroso, e ele vai, né? Vai falar lá de Garofalo, não é isso? Isso aí. Então, perceba bem, ele vai desenhar, né? O monstro vai desenhar. Eu já falei para ele. O Aizuki, você não está com o pessoal do Titã? Não. Outra coisa que eu tenho que falar aqui para vocês. A gente falou, né? Aí da curva, a gente falou, né? Do Adolfo, Adolfo Quetelli, não é isso? Isso. Lá da curva de Quetelli, é isso? Bacana. Legal. Voltando, a gente falou isso ontem, né? Teoria das leis térmicas a gente falou ontem. Hoje a gente está falando aqui do efeito carrapato da lei penal. Perceba bem, então, me perguntaram aí, poxa, você não está com... Não, são aulões diferentes, né? O aulão premonição, Pernambuco, que é um aulão já desde novembro, né? E a gente vem trabalhando esse aulão. Vai ter um aulão também lá dos outros professores. Excelentes professores também, amigos meus, né? Mas eles com o projeto deles e eu saber mais direito, os outros professores com o nosso projeto. Bacana? O aluno tem opção, beleza? Não faça confusão, são aulas diferentes.
né? Tem um projeto lá do pessoal do professor Pedro Barreto, né? O F3, e tem outro aulão também que vai ter lá, e tem um aulão nosso na humildade também, né? Jogando duro, jogando duro. Eu não vou para brincar nessa parada. Beleza? Né? É o aulão Premonição Pernambuco. É o que eu falo sempre, é esse o meu aulão. A inscrição é www.sabermaisdireito.com. Beleza? Tranquilo, professor? Legal. Então você falou aí, muito interessante, né? Essa questão que você falou em relação à lei temporária e à lei excepcional. Eu gostei muito, porque você falou que a lei temporária ela pode ser chamada também de lei temporária estrito sensu, né? E a lei excepcional, professor, e você falou, a lei excepcional também é temporária, né? É uma lei temporária também, mas eu vou chamar de excepcional, vou chamar de lei temporária, né? Em sentido amplo. Lei temporária em sentido amplo é a lei excepcional. Beleza? Tranquilo? Legal? Bacana. E aí você falou que a lei temporária e a lei excepcional, elas são ultrativas, ou seja, elas se aplicam mesmo quando cessadas a sua vigência. Ou seja, mesmo revogadas, elas irão ser aplicadas. Sim. Professor, mas você falou que pode ocorrer uma situação de que a lei temporária e excepcional não é aplicada. Sim. Tá? E você falou que isso vai ocorrer somente quando uma lei posterior mencionar expressamente. Exatamente. Ah, entendi. Bacana. Ou essa daí pega, hein, professor? Pega. Pega. Essa pega. Aí, o que ocorreu? Eu tenho um cachorrinho lá na delegacia, o nome dele é Flagrante. O nome do meu cachorro é Flagrante. Professor ainda... Não, deixa eu falar mais um pouquinho. Fala então. Eu quero falar o seguinte, o professor ainda falou que tem correntes doutrinárias divergentes, né, na possibilidade da ultratividade da lei penal e a lei excepcional. Tem uma corrente que entende que o artigo 3º não foi recepcionado, né? Isso. Porque ofenderia, na verdade, o princípio da irretroatividade da lei prejudicial? Exato. Ah, tá. Mas a majoritária é que é possível a ultratividade. Isso, majoritária é possível a ultratividade, né? E aí até por uma questão de segurança jurídica, né, professor? E a exposição de motivo do Código Penal menciona isso. Importante, né? Numa prova discursiva, tu falar até da exposição de motivo do Código Penal. Rapaz, você está desenhando muito. Você está desenhando muito. Bacana, professor. Já que você agora já desenhou, entra na pedra de toque. Eu vou entrar. Perceba bem que eu tenho um cachorro lá na delegacia. O nome dele é Flagrante. O nome dele é Flagrante. Meu cachorro. Rapaz, tu acredita? O meu cachorro, o Flagrante, lá na delegacia, rapaz, foi atacado por carrapatos. E você acredita que aonde ele vai, o carrapato vai atrás? Sabia disso? Porque está grudado nele. Está grudado. Inclusive, se o meu cachorro morrer, e eu, né, tomara que isso não ocorra, na hora que eu for enterrar o meu cachorro, ele está morto. E o carrapato está lá, no corpo dele. Na lei temporária ou na lei excepcional, quando cessa a vigência da aplicação dessa lei, quando cessa a sua vigência, essa lei ela pode ser aplicada posteriormente ao fato. Sim ou não? Sim, pode ser aplicada posteriormente ao fato. Então, se a lei temporária e a lei excepcional ela pode ser aplicada posteriormente ao fato, porque quando cessada a sua vigência, ela é aplicada, ainda que cessada a sua vigência, a lei temporária e a lei excepcional, ela gruda, ela agarra, é como se fosse um carrapato ao fato. Efeito carrapato da lei penal é a possibilidade da aplicação da lei penal, ainda que revogada, porque está agarrada, está grudada ao fato. O fato vai ser julgado lá pelo juiz e a lei está agarrada ali. É o carrapato. Efeito carrapato da lei penal é isso. Bacana, é a possibilidade da aplicação da lei, né? Ainda que esteja revogada, sempre é aquele lance. Essa lei sempre ela vai ser aplicada. Essa lei sempre vai ser aplicada aonde, né, o fato, né? É efeito carrapato da lei penal. Bacana, aqui você só vê no Zuc, né?
A gente não está aqui brincando uma sexta-feira a hora dessa. Eu não vim aqui para dar mesmice, né? Dentro da humildade eu jogo muito duro, explico o desenho e faço você entender. Legal? Bacana? É isso aí, efeito carrapato. O que é o efeito carrapato da lei penal? É isso. É a lei, né? O efeito carrapato, ela gruda ao fato. Então tem uma lei, um fato ocorreu durante uma lei temporária, uma lei excepcional, né? E aquele fato vai ser julgado lá na frente. Mas perceba que a lei, ela está agarrada ali. É um flagrante, né? O cachorrinho lá, o carrapato agarrou nele. Pô, o cachorro morreu, fui enterrar, o carrapato está lá. Efeito carrapato da lei penal. Bacana? Eu podia muito bem chegar aqui e falar, o efeito carrapato da lei penal, tá vendo aqui a lei excepcional e a lei temporária? Ela não pode ser aplicada ainda que cessada a sua vigência? Assim, então é isso, efeito carrapato. Não, irmão. Primeiro eu faço o desenho, discuto com você os institutos, não é isso? Te dou mecanismo, né? Te dou munições para você trabalhar uma prova discursiva e depois eu venho com a pedra de toque e te explico por que a doutrina chama de efeito carrapato da lei penal. Julgados também já fizeram menção ao efeito carrapato da lei penal. Beleza? É isso. É a possibilidade da aplicação da lei. A lei, né, fica ali, né, agarrada ali. Tem até gente, tem alguns autores, já vi o autor fazendo referência ao efeito carrapato, quando o brasileiro comete um crime fora do Brasil, né? Perceba bem, né? Aplica-se a lei brasileira, né? Possibilidade de aplicação da lei brasileira, onde o brasileiro for e tal, né? Tem esses esquemas aí também, beleza? Mas você vai ver mais o efeito carrapato dentro desse contexto, tá? Da lei temporária de lei excepcional, entendeu? Então, é como se fosse um carrapato, né? Agarrou ali no fato, né? Você já foi revogado e ainda vai ser aplicado assim, eu estou agarrada, eu sou um carrapato. Beleza? Quem gostou? Quem gostou, uma revisão já fez, já tem live sobre isso. Já tem live sobre isso, né? Professor, você conhece o delegado? Sim, Pantoja. Acho que ele passou para o juiz, para esse Pantoja. Acho que ele agora é juiz. Tem um tempo que eu não vejo, mas parece que ele passou no concurso. Pessoal, tinha no Zucderno. Sim, já tinha no Zucderno. Só que eu recebi diversas mensagens, né? Me parece que... Pessoal, professor, explica de novo aquele negócio da lei carrapato. Lei carrapato, ainda falei isso, lei carrapato. Explica de novo aquele negócio da lei carrapato. Não. Efeito carrapato da lei penal. Beleza. É essa simplicidade, né? Aí cai numa prova discursiva. O que é efeito carrapato da lei penal? Você fica doido. Pô, como assim efeito carrapato? Né? Você até sabe. Mas como é que você vai saber que o cara está fazendo uma... É igual o síndrome de Dom Casmurro no processo penal, a gente fala direto, né? O cara joga lá no Machado de Assis, faz um paralelo. É mais ou menos isso aqui, fez um paralelo, né? O carrapato que fica agarrado ali no cachorro. Falou no aulão do DF, né? Falei no aulão do DF agora? Falei do efeito carrapato. Falei da síndrome de Dom Casmurro. Sim, mas no efeito carrapato eu acho que eu não falei porque... Falei? Pô, bacana. Eu falo tanta coisa. Advertência de Miranda também, a gente já falou aqui, né? Advertência de Miranda. Essa semana a gente vai falar, né? Eu já venho falando aí, eu ia até te separar esse tema, mas aí como hoje fiquei um pouco atarefado, aí não deu para fazer um desenho legal, mas a gente vai falar da teoria da tinta diluída, beleza? Ou da noda removida. Tinta diluída. A gente vai falar campo probatório, e tem teoria do desinteresse. Como é que é? Da renúncia do interessado. Tem diversas teorias, a gente vai falar algumas coisinhas. O tema de hoje cedo foi top. O que eu falei hoje cedo? Eu entrei hoje? O que eu falei? Nem lembro. Viu que os caras estavam tomando uma... Aquele gordinho, seu amigo, estava lá. O gordinho, meu amigo? O gordinho? Deixa ele ver isso aí. Alô, saber? Alô, saber? Alô, saber? Alô, saber? Saber. Olha aí como é que a galera tá te conhecendo na live. Saber? O gordinho. É complicado. Professor, o senhor entra todos os dias? O pessoal tá entrando todos os dias, né? Mas agora, como eu tô muito concentrado com meus aulões aí, agora eu tô dando um gás, tô até entrando mais vezes, mas eu dei uma parada, né? Foi, lembrei. Hoje eu falei sobre tanta coisa. Eu falei sobre a teoria do esboço do resultado, tá? A live lá, né?
esboço do resultado, no que se refere aí ao STF, STJ, atendendo nos crimes dolosos, né? Contra a vida aí, homicídio, tanto fala tanto do doloso como do culposo, faz referência, né? A competência dos atos executórios, né? E aí ele fala onde é que se projetou, né? Qual foi o esboço, qual era a intenção do agente? Era que a morte ocorresse ali. Aí você vai aplicar a teoria da atividade, né? E aí você tem o que a gente chama aí da teoria, princípio, né, do esboço do resultado, né? A gente falou isso, dá uma olhada lá na live de hoje, pela manhã, que está disponível. Beleza, pessoal? Vou lá então, beleza? Tranquilo? A gente bateu um papo aqui. Não perca, né? Corujinha jurídica, vamos ver se a gente faz uma corujinha jurídica, né? Tá aí no DF, né? Tô sabendo, ela tá aí no DF e tal. Vamos ver se a gente se encontra aí para fazer um Pires, né? Parece que a doutora e professora, né? Angélica Agliotti também tá, né? Parece não, tá aqui no DF também. A gente vai tentar fazer um periscópio aí, eu, a corujinha jurídica, a professora Angélica Agliotti, não é isso? Vamos tentar jogar duro. Bacana? Vamos ver se a gente consegue se encontrar aí. Tá. Bacana, então, gostaram do tema? Efeito carrapato da lei penal. Gostaram, né? Bacana, então, deu para entender, né? Vai lembrar do carrapato e vai... É isso aí. Temas... Maurício já tinha no Zuckerberg, não é, Maurício? Já tinha. De repente, porque cada vez eu dou uma abordagem. De repente eu falei alguma coisa que eu não falei lá, mas às vezes eu falei alguma coisa lá, ou de repente eu falei alguma coisa lá que eu não falei aqui, e aí a gente vai jogando duro, né? Perceba bem, Uberlândia em peso. É isso aí, né? Lá no Rio, dia 7 de maio, né? Então tem que mandar lá um e-mail para @professor Novaes. Professor Novaes, né? Vai jogar muito duro lá no tributário. @professor Novaes. Ô Novaes, hoje eu falei do efeito... Novaes, chega aí, eu falo do tema, né? Eu falei do efeito carrapato da lei penal, Novaes. Efeito carrapato da lei penal. Novaes, eu vou falar aí apertar da síntese, né? Só para você ter aí no seu Zuckerberg. Novaes é o seguinte, o efeito carrapato da lei penal. A lei temporária é excepcional, perceba bem, veja que ela pode ser aplicada ainda quando cessada, né, a sua vigência. Então, veja que no fenômeno da extratividade, ela é o que? Ultrativa. E se ela é ultrativa é porque ela se prende ao fato, Novaes. E se ela se prende ao fato é como se fosse um carrapato preso, né? O cachorro morre, o carrapato fica agarrado e não solta de jeito nenhum. Então é isso, né? Ainda que a lei ela seja, inclusive, mais severa do que, de repente, uma lei posterior, uma lei em mélios, né? Perceba que ela gruda ao fato, é ela que vai ser aplicada. É por isso que a gente chama de efeito carrapato da lei penal. Né? É a possibilidade da aplicação da lei, né? Em qualquer situação, né? Sempre vai se aplicar aquela lei. E você tem um exemplo aí, isso. Aí você tem um exemplo aí da lei temporária e lei excepcional, né? Veja que é a aplicação daquela lei. Foi revogada, mas está sendo aplicada. Ela está agarrada, é um carrapato. Efeito carrapato da lei penal. Bacana, Novaes? A gente vai jogando duro na humildade. Vamos arrebentar lá em Pernambuco, né? Você aí, jogando muito duro no tributário, estou te acompanhando. Você joga duro demais. Bacana, então. Vamos jogar duro lá em Pernambuco, né? Vamos jogar duro em Pernambuco. Novaes, é o seguinte, como eu orientei lá a equipe de professores, né? Você é testemunha. Eu orientei o seguinte, a gente só vai trabalhar questões do CESP, jurisprudência e... A gente vai fazer uma oração, antes ali de começar o projeto, para que Deus, né, venha aqui mostrar as questões que irão cair na prova. Não é isso? Para a gente trabalhar, né, as questões, eu estou fazendo isso, né, sempre assim, faço minha oração, peço a Deus, quais são os temas que o edital é grande, né? Caramba, trabalha isso aqui. Foi igual no DF, né? O pessoal que fez o DF, teve aula de relações extravagantes comigo aqui, a gente conseguiu chegar nas questões. Eu falei, fica ligado, interceptação telefônica, teoria lá da serendipidade, caiu lá. Bacana? Caiu. Né? A gente vem trabalhando. Porque aquele negócio, né, Novaes? A gente é especialista, né? Eu sou especialista em concurso das carreiras policiais. A minha especialidade é essa. Professor, mas caramba, essas questões caem tudo no Ministério Público. Sim, mas eu sou especialista nas carreiras policiais. Eu só faço aulão para as carreiras policiais e vou continuar com esse trabalho, beleza? Caravana policial, jogando muito duro, né? Bacana, a gente vai rodar pelo Brasil. Perceba que a nossa intenção não é fazer só o Pernambuco, não é fazer aula somente em véspera de prova, a nossa intenção não é essa. O Caravana Policial hoje é uma realidade, o Caravana Policial vai visitar o seu estado, eu vou levar delegados de polícia para a gente fazer sempre um aulão. Um aulão, né? Em cada estado a gente faz um aulão lá, independente de edital,
de prova anterior, beleza? O que a gente está fazendo agora, na verdade, é montando uma estrutura, né? Por isso que a gente está fazendo assim antes de prova, mas o caravana policial vai passear pelo Brasil. O caravana policial na Bahia, tal, não tem prova, não interessa. O aluno que está estudando, ele não fica esperando prova, não. Ele vai lá para jogar duro e tal, beleza? Aí, quando for ter um concurso, ele vai fazer o caravana de novo, né? Vai reciclar, vai pegar outras questões novas que saíram, não é isso? Essa é a intenção, né? Então, são delegados, né? Dando aulas para delegados, outros colegas também que têm uma aderência à área policial, como, por exemplo, o professor Rafael Novaes, também ele adora jogar duro nessa parte aí das carreiras policiais, não é isso? Tributário, ele arrebenta. Então, é essa a nossa intenção, né? É trabalhar nesse sentido, né? Carreiras policiais, caravana policial. Caravana policial vai ser esse aulão. A gente vai rodar pelo Brasil e a nossa intenção é essa. Não só na época de concurso, com edital aberto, mas em qualquer outra época, né? O aluno está sempre estudando, não é isso? Por isso que a gente está fazendo esse trabalho de estrutura, pegando a estrutura boa, para poder jogar duro aí pelo Brasil. Bacana? Eu estou nesse projeto, mergulhei nesse projeto, e quando eu quero uma parada, eu não tenho esse papo, né, de retróide, não. Vocês já viram lá no meu Instagram, né? É marinheiro, é sargento do Exército, é 10 anos de delegado, não é isso? Não é isso? Não é por aí, né? Marinheiro, 4 anos. Sargento do Exército, 14 anos. Delegado de polícia, 10 anos. Respeita, né? Então, a gente está aí na humildade, mas a gente joga duro. Bacana? Brasil todo querendo zuquiaulão, né? Zuquiaulão. Esse termo vai pegar, hein? Zuquiaulão, né? A gente vai jogar duro, a gente tá fazendo uma equipe boa aí, tá? Um pessoal bacana. Eu joguei duro lá em Goiânia, né? O colega aí colocou aí, queremos Zuc em Goiás, mas eu joguei muito duro aí em Goiânia. A gente deu uma palestra de inquérito policial e foi inquérito policial, né? A professora falou sobre imunidades constitucionais, mais de 600 alunos na sala, foi muito legal, beleza? E a gente vai, Teresina, Piauí, Fortaleza, não é isso? O Brasil é grande, tem espaço para todo mundo pode fazer aí seus aulões, e aquele negócio que eu sempre falo, né? Igual as pessoas falam, professor, mas vai ter concorrência, não tem concorrência com o aulão de Pernambuco, não. O professor Pedro Barreto lá, amigo também, está fazendo um projeto legal dele. O Zuc também está fazendo aqui com os outros professores. É espaço para todo mundo. A gente aqui é amigo. Veja que a gente quer aprovar os alunos, né? Cada um com o seu projeto. Tranquilo? Não tem esse negócio de concorrência. O cara quer fazer um aulão do Zuc? Vai no aulão do Zuc. Quer fazer um aulão lá com o pessoal do F3, que é amigos também? Vai lá também. Quer fazer... Tem até um outro agora, Hora H. A Hora H, né? Parece que o pessoal do Endelta vai lá, faz o aulão do Endelta. O importante é você passar, né? O importante é você passar, beleza? Tranquilo? É isso aí. Um ajudando o outro, e pode ter certeza que entre a gente não tem esse negócio de entrave, que não. Porra, ainda mais comigo, não tem isso. Né? E com os outros professores também, que tem outros projetos, a gente está aqui para ajudar vocês. Beleza? Então, eu vou embora, né? Já falei muito. Já falei muito. Zuquiaulão. O professor Rafael Novaes não é mole. Ele vai jogar muito duro. Rafael Novaes a gente vai trabalhar, vamos fazer um projeto aí já. E a Rafael Novaes vai tá jogando duro com a gente aí. Vou assistir a reprise já. Felipe, tu já tá ligado nesse ponto, né? Você tá ligado no efeito carrapato? Tu tem. O Zuquiderno, tu é antigo, pô. Vem com essa tua carinha aí. Tu é antigão. O que vem a ser o efeito carrapato, aí vai ter que dar uma olhada aí na retransmissão, beleza? Né? Efeito carrapato, vai dar uma olhada aí na retransmissão. Vou embora. Bota aí. Joga aí então com a hashtag Aulão Rio, já foi. Zuc Família, já foi. Joga uma hashtag aí que eu vou escolher. Vamos lá. Joga aí uma hashtag que eu vou escolher. Já sei. Zuquiaulão, então. Zuquiaulão. Né? Zuquiaulão geral. Zuquiaulão, então, em homenagem a Rafael Novaes. Zuquiaulão, manda Zuquiaulão, que eu vou mandar aqui agora, que eu vou botar lá no meu Instagram. Tem quantos anos? Não é isso não, Zuquiaulão, isso, Zuquiaulão.